É por que pessoas ruins não sofrem, por que pessoas boas sofrem? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que nós não sofreríamos se somos todos igualmente ruins? Por que não pode acontecer com a gente? Porque se Deus fosse me medir de fato pelos meus erros e pelos meus acertos, a minha balança de erros estaria muito mais pesada, e eu não receberia sequer o ar para respirar, que é dom de Deus. Você paga a conta de ar? Você paga a conta de ar? Eu não pago a conta de ar. Dom de Deus. E aí Deus, Ele deixa isso muito claro no verso 6. Ele diz assim, olha que belo o verso 6: porque eu, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês não foram destruídos ainda. Porque eu sou fiel à aliança que eu fiz a Abraão. Porque eu sou fiel a mim mesmo e estou disposto a cumprir a minha palavra. É por isso que vocês foram destruídos ainda. Porque se eu viesse com a minha justiça, com o meu critério, ninguém resistiria. Deixa eu só te dar um exemplo dos critérios de Deus. Jesus diz que se você olhar para uma mulher, ou você que é mulher olhar para um homem, e tiver um desejo impuro no seu coração, você é considerado adúltero no tribunal de Deus. Quantos homicídios você precisa cometer para você ser um suicida diante da lei dos homens? O sujeito matou uma pessoa, ele é um homicida. Então, de acordo com os critérios de Deus, todos nós aqui somos adúlteros, ok? E aquele que disser que não, João diz que faz de Deus mentiroso, e aí já cometeu um pecado também. O apóstolo João diz que se você odiar alguém, sabe aquele vizinho que te enche o saco, que briga porque você faz barulho lá no apartamento, sabe esse vizinho? E aí você pensa, ai meu Deus, que raiva. João diz que se você odiar uma pessoa, você é considerado um homicida no tribunal de Deus. Porque quando você diz assim, eu detesto tal pessoa, não quero relação com ela, é a mesma coisa que dizer, para mim essa pessoa está morta. Você matou ela no seu coração. Então, para os critérios de Deus, todos nós aqui, inclusive eu, e principalmente eu, sou um assassino. Vou parar por aqui porque vocês já estão se sentindo mal, né? Porque Deus é muito santo. Nem mesmo os espíritos ministradores, serafins que estão diante de Deus podem enxergá-lo. Por isso os serafins têm asas que cobrem o rosto. Porque Deus é muito puro. Por isso que a Escritura Sagrada diz que ninguém viu a Deus. Porque ninguém suportaria ver a Deus. Me diz você uma coisa, comentei isso na vigília sexta-feira. Você consegue olhar para o sol 5 minutos? Não, por quê? Porque a glória, a potência do sol queimaria os seus olhos. E o sol é um astrozinho de quinta grandeza de uma galáxia bem pequenininha desse universo gigantesco. Imagina eu e você diante da fonte de toda beleza, da fonte de todo prazer, de toda luz, de toda bondade, de toda justiça, de toda verdade. Você não suportaria. Seria mais ou menos assim. Sabe, aconteceu comigo isso esses dias, eu fiquei morrendo de vergonha. Estava indo num restaurante comendo a parmegiana. Não é, pastor? A gente come sempre a parmegiana. E aí, a minha falta de destreza e habilidade ali com as louças e os talheres fez com que quando eu pegasse a parmegiana, imediatamente ele caiu e bateu no molho. E quando o molho impregna numa camiseta branca, fica muito mais evidente, não é isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre uso preto. Naquele dia eu estava de branco. Os nossos pecados, se comparado com o de outras pessoas, pode parecer pequenos, porque a gente está comparando uma sujeira numa roupa preta. Um quarto que está com a luz apagada, ninguém vê a sujeira. Mas se comparado com Cristo, se comparado com algo mais alvo que a neve, todos nós seríamos contabilizados negativamente. E aí Deus dá razão, Ele diz, é porque eu não mudo que vocês não foram destruídos. Então para de pedir a minha justiça, porque se vocês estão pedindo a minha justiça, vocês seriam os primeiros afetados. Mas Deus pacientemente, mesmo diante de um povo cínico, Deus pacientemente, Ele diz para o povo, mas eu tenho um plano, se acalmem.
Eu vou enviar o meu mensageiro, ele vai pregar, ele vai aplainar os caminhos, e logo depois o anjo da aliança, eu mesmo irei até vocês. E quando eu for até vocês, eu vou ser como fogo consumidor, como sabão de lavandeiro, eu vou purificá-los. E essa imagem é belíssima. Jesus do alto da cruz, derramando, vertendo na cruz do Calvário todo o seu sangue carmesim, e aquele sangue de efetividade cósmica, encontrando todos os eleitos desde antes da fundação do mundo, e lavando os pecados e cobrindo os pecados de todos nós, aqueles que haveríamos de crer. Aleluia. Do alto do madeiro, acendido na cruz do Calvário, em cima do monte chamado Caveira, Cristo de Deus, o ourives, o purificador, o lavandeiro, lava a minha e a sua vida. Deus seja louvado. Deus seja louvado que nós não nos justificamos a nós mesmos, isso seria impossível, mas o Cristo de Deus, que viveu uma vida de absoluta obediência, imputa a nós a sua justiça. É o que nós chamamos na teologia de doutrina da dupla imputação. Imputação, que é o contrário de amputação. Amputar é quando você arranca alguma coisa, imputar é quando você coloca alguma coisa. E isso é belo, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele não apenas paga os nossos pecados, porque se assim fosse, Ele pagaria todos os seus pecados, aqueles que você já cometeu e aqueles que você ainda cometerá. Te livraria da ira de Deus. Todos os seus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. Mas você também não ia poder ir para o céu, você ia ficar num limbo neutro, né? Porque Salmo 24 diz que só pode entrar no céu aquele que tem mãos puras e coração limpo. Então o que precisa ser feito? Os seus pecados passam para Jesus, e a obediência, a justiça de Cristo passa para você. E aí sim, agora eu e você temos todos os méritos diante de Deus, porque quando Ele olha para nós, quando Ele contabiliza as nossas ações, já não são mais as nossas ações que estão sendo contabilizadas, mas a obediência sublime do Cristo de Deus. É isso que Paulo chama de a justiça de Deus. O que Deus está falando para aquele povo cínico é o seguinte: vocês estão pedindo a minha justiça, vocês verão a minha justiça, mas não da forma como vocês querem ver, porque se vocês forem julgados com a minha justiça, nem mesmo vocês resistiriam. Então eu tenho um plano para que vocês permaneçam intactos e não sofram com a minha ira. Que plano é esse, Deus? Como você vai fazer para punir os nossos pecados sem matar a gente? Eu vou matar o meu filho no lugar de vocês, porque o meu filho, vivendo uma vida de obediência, a morte não terá poder sobre ele. Então ele morrerá, mas será impossível para a morte mantê-lo morto, como diz Pedro no seu célebre sermão em Atos capítulo 2. E então, ressurreto, Jesus Cristo ascenderá aos céus e se tornará superior a tudo, como diz o livro de Hebreus. E assim eu serei justo e justificador ao mesmo tempo. Assim eu cobrarei o preço, mas eu mesmo pagarei o preço, porque eu não mudo, diz o Senhor. Se Deus fosse cobrar os nossos pecados todos deveríamos estar no inferno. É isso que Paulo ensina no capítulo 5 de Romanos. E como é que Deus faz então, pastor, para punir os meus pecados? Porque se Deus não pune os meus pecados, Ele é injusto. Como fazer então para Deus punir os meus pecados, mas não me mandar para o inferno? Ele pune Jesus Cristo. Jesus Cristo sofre todo o inferno, os algozes da alma, toda a ira de Deus. É isso que Jesus pede encarecidamente, implora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Jeremias diz: este cálice continha toda a ira de Deus contra os pecados do seu povo. Quando você e eu pecamos e acumulamos a ira de Deus sobre nós, Jesus se põe entre nós e Deus na cruz do Calvário e recebe em suas costas toda a ira de Deus.
É por essa razão que Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? Pai, por que viraste as costas para mim? Paulo explica porque ele se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado se tornou o pecado, o meu e o seu. Por isso que nem eu, nem vocês, nem esse povo cínico temos o direito de duvidar da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a justiça de Deus é manifesta na cruz do Calvário. A justiça de Deus está exposta como um quadro pintado para todos, de que Deus é justo e justificador ao mesmo tempo. Porque eu não mudo, diz o Senhor. Por isso, por essa única razão, nós estamos aqui hoje. E talvez você pode me perguntar: mas pastor, e aqueles que rejeitarem a justiça de Deus na cruz de Cristo? E aqueles que continuam pecando deliberadamente? O cálice da ira de Deus, diz o livro de Apocalipse, está se enchendo contra eles. Talvez eu e você dizemos assim: mas então pastor, e os ímpios? Como a justiça de Deus se manifesta para os ímpios, pastor? Que eles vivem dissolutamente, regaladamente, e tudo dá certo na vida deles. Ah, meus irmãos, isso é cena para os próximos capítulos. Mas deixe-me ler um pouquinho mais para frente, no verso 17 e 18 do próprio capítulo 3 de Malaquias. Naqueles dias, diz o Senhor, eles, ou seja nós, serão a minha propriedade particular, no dia que eu prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês estão me provocando com essas perguntas, duvidando da minha justiça. Mas vamos lá, eu vou contar o que eu vou fazer. João Batista virá, eu vou começar a purificar vocês. Eu mesmo irei até vocês e manifestarei a minha justiça para aqueles que são meus. E diz o texto a partir do verso 4 que nós lemos: mas eu serei testemunha contra os adúlteros, os feiticeiros, tarará. O que Deus está dizendo? A minha primeira ida até vocês, a primeira vinda de Cristo, não será com o intuito de destruir os justos, mas de purificar o meu povo. Mas chegará um dia, e olha que interessante que Deus faz. Jesus vem e começa a purificar o povo, começa a trazer um povo lavado e remido pelo seu sangue para perto dele, que somos nós até hoje. E esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, Malaquias diz que é um período de testemunho. Deus está acumulando ira contra os ímpios. E aí o texto diz: mas haverá um dia que haverá um grande julgamento. A minha primeira ida até vocês não vai ser para destruir o ímpio. O ímpio vai continuar pecando, vai continuar como se nada tivesse acontecendo. Mas haverá um dia, e esse tempo todo servirá como testemunho contra os adúlteros, os feiticeiros, essa lista que nós acabamos de ler. Aí o verso 17 diz: haverá um dia que eu virei com toda a minha ira para julgar todas as pessoas que já viveram. Você imagina todas as pessoas que já nasceram nessa terra? O livro de Apocalipse diz que estarão diante de um trono branco, pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. E eles serão julgados pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes e pelas suas motivações. Um tribunal humano só consegue, no máximo, julgar as atitudes. Agora você imagina um tribunal que julga as atitudes, as motivações, as intenções e as emoções, os desejos. Diz o livro de Apocalipse que Deus, no seu grande juízo, olhará para aqueles que já estão justificados, que já têm os seus pecados pagos por Cristo Jesus, e Deus dirá: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas para aqueles que não se apegaram à justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus manifesta na grande dilaceração do Filho na cruz do Calvário,
aonde Deus, o algoz supremo, assassina seu filho, como diz o livro de Isaías no capítulo 53, no verso 6. Aqueles que não se apegaram a essa cena e por fé creem que Jesus estava lá no seu lugar, no meu lugar, estes, meus queridos, para aqueles que não creram, sofrerão eternamente a ira de Deus. O inferno, diz o livro de Apocalipse no capítulo 18, é o lagar da ira de Deus, é o lugar onde Deus esmagará os ímpios para sempre. Por isso, nem eu nem você temos o direito de dizer que Deus não é justo, porque Deus é justo e Deus é bom.